Bom, pessoal, olá a todos. Mais um vídeo aqui rapidinho sobre um tema que eu estava abordando ontem no grupo, né? E eu acho que eu nunca falei disso, né? Sobre a visão de Constantino. Então, mais um avisinho rapidinho, né? Que esse vídeo vai abordar um tema que vai contra a fé cristã. Se você é cristão, nem assista, tá? Porque eu vou falar sobre a visão de Constantino, né? Todo mundo sabe um pouco sobre isso. Constantino I, ou Constantino o Grande, ele entrou para a história romana, né, como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. É isso que a maioria conhece, né, e sabe. Ah, não, foi Constantino que é o responsável, né, por Roma ter se tornado cristã. Contudo, fica em aberto a seguinte questão: será que ele teria feito isso por pura devoção ou foi só uma jogada política? Porque Constantino era um homem político e ele tinha o interesse em unificar o império para governar. Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto inicialmente ao culto dos deuses romanos. Ele próprio se comparava como sendo descendente do herói Heracles, que é Hércules. Posteriormente, em suas campanhas militares no Oriente, tivera contato com o culto do deus Sol Invictus, que era o culto ligado a Mitra, né, o mitraísmo, e era muito popular em Roma, inclusive o mitraísmo, para quem não sabe. E contudo, a sua aparente devoção ao deus dos cristãos só viria no ano de 312, quando ele estava prestes a travar uma dura batalha contra o imperador Maxêncio. Nesta época, o Império Romano estava dividido em porção ocidental e oriental. Assim, havia um governo com 2 imperadores e 2 Césares, né, e seus sucessores. E no final eram 4 líderes que comandavam o império, algo que não se mostrou tão viável assim. O projeto de uma tetrarquia havia sido concebido poucos anos antes pelo imperador Diocleciano, o qual havia governado de 284 a 305. Oficialmente Galério era o imperador do Ocidente, mas tivera que disputar o seu poder com Constantino. Aí em 311 Galério morreu e Constantino assumiu o cargo de imperador. Contudo, Maxêncio ainda não aceitava como novo monarca. Mas no ano de 312, na noite anterior à batalha da ponte Milvio contra as forças de Maxêncio, Constantino ele tivera um sonho, mas aqui é uma versão, tá? No qual aparecia uma cruz. E nesta cruz estava gravada a seguinte frase: In hoc signo vinci, sobre esses signos vencerá, ou sobre esse símbolo, né, vencerá. Com isso, antes da batalha começar, Constantino ordenou que seus soldados pintassem o tal símbolo cristão, o lábar em seus escudos, e de uma certa forma, isso acabou lhe trazendo sorte. E eles venceram a batalha. Já outras versões dizem que não foi um sonho que ele teve, mas uma visão, assim, uma visão acordada. Constantino, andando pelo acampamento, teria visto uma cruz no céu. Alguns historiadores sugerem que ele teria visto um meteoro, uma estrela cadente, e considerado como um presságio divino. Então, dando uma resumida, foi mais ou menos essa a visão de Constantino. Ele viu, ou sonhou, ou viu um meteoro, alguma coisa parecida, e ele atribuiu a algo divino, como se Jesus tivesse aparecido para ele e dito essa frase aqui, ó: sobre este signo vencerá. Então essa é a visão de Constantino. E quais são os problemas? Depois dessa vitória, Constantino mostrou interesses em se converter ao cristianismo. Vendo desse ponto, pode-se dizer que foi um ato de devoção, o qual viria a se reafirmar, ia se fortificar quando em 313, Constantino, justamente com Licínio, o novo imperador do Oriente, assinaram o Édito de Milão, no qual proibia-se a perseguição aos cristãos e legaliza o culto do cristianismo pelo novo império. Contudo, tanto Licínio como outros membros da elite romana ainda não se mantiveram ligados a antigas tradições e não enxergaram com bons olhos tal lei. Então esse aqui é o cristograma, ele é formado pela letra Chi e Rho, são as primeiras 2 letras da palavra grega Cristo. É usado até hoje como um símbolo, aqui você pode ver que é uma imagem de uma igreja católica. Você vê aqui ó, o X e o P, é o Chi e o Rho. É chamado de cristograma. Só que o cristograma, formado pela letra Chi e Rho, ele já havia antes de Cristo. O símbolo de Criro também foi usado por pagãos gregos e escribas para marcar na margem uma passagem particularmente valiosa ou relevante. Por exemplo, essa imagem aqui são algumas moedas de Ptolomeu III, Eurgetes, que é do ano 246 a 222 a.C. Também foi marcada aqui, ó, com Quiro, que você pode ver aqui, ó, a letra X e a letra P, de 2 séculos antes de Cristo. Então como é que fica? Então se Constantino teve realmente uma visão divina e Jesus realmente apareceu para ele, como é ensinado, dando esse símbolo, é estranho que Jesus tenha usado um símbolo que era usado por pagãos já uns 2 séculos antes de Cristo.
Aí fica uma pergunta: será que foi realmente uma visão? Será que foi realmente Jesus que apareceu para Constantino? Então, cada um tirei suas conclusões. E Jesus, segundo os evangelhos, havia dito que se alguém dissesse que ele lhe apareceu, era para não acreditar. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 24. Ó. E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Ou seja, não acredita. Ah, eu vi Cristo ali no meio da batalha na ponte Missílvia, ali na batalha de Maxêncio. Não, não dei crédito. Não foi o que Jesus falou? Portanto, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão o quê? Grandes sinais. Ou seja, grandes sinais e prodígios que, se possível forem, enganaria até os escolhidos. Ou seja, sinais falsos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos dissereis, o Cristo está no deserto, como lá na passagem de Paulo, não saiais. Eis, ele está no interior da casa, não acrediteis. Eis, ele apareceu numa ponte durante a batalha com Maxêncio, não dê crédito. Resumindo, não foi mais ou menos isso que Jesus falou? O próprio Jesus não disse que o falar da pessoa tem que ser sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna? Então é estranho que para alguém que disse que não ia aparecer para mais ninguém, tem um monte de aparição dele, né? Tanto desde Paulo, Constantino e sabe lá mais quantas. E por fim, só para finalizar esse vídeo, se Constantino viu ou sonhou realmente com Jesus, né? Foi um sinal divino, por que ele não se converteu ao cristianismo? Porque apesar da suposta conversão de Constantino, ele continuava sendo adepto do deus Mitra, dos deuses pagãos, e ele só foi batizado no leito de morte pelo bispo Diário. Não é estranho uma pessoa que tem uma revelação divina, um sinal divino de um deus, e simplesmente não se converte a esse deus, só é batizado lá no leito de morte? Então fica aí uma questão meio confusa nisso daí, né? Parece aquele sinal lá de João Batista, né? Que ele viu o céu abrindo, tudo, e depois ele manda perguntar, é você ou devemos esperar outro? Então algo parecido nós vemos aqui na história de Constantino. Então quem quiser pesquisar, pesquise aí sobre a visão e conversão de Constantino. Pesquise aí também sobre a moeda de Ptolomeu, que vocês vão achar interessante. E tirem suas próprias conclusões, ok? Paz a todos.